Bom dia, senhoras e senhores! Vamos para mais um mês aí, pessoal. 1º de abril, né? Uma nova energia, um novo mês, novas metas, certo? E eu vou atualizar vocês aqui como que fechou ontem, né? O último dia, né? De pregão, de negociação aí no nosso mercado em março, beleza? Fechamento de ontem, pessoal, o Ibovespa acabou fechando aí animado, né? Subindo 2,71%, cotado a 187.461 mil pontos, né? O dólar futuro ele acabou fechando em queda em 1,54%, cotado a 5,20. O dólar à vista também caiu, né, em queda de 1,32% negativo, cotado a 5,17, ok? As maiores altas ficaram com Natura subindo 12,99%, Magazine Luiza subindo 9,62%, B3 subindo 7,98% e as maiores baixas ficaram com Prio, né, 8,17% de queda, Petrobras caindo 2,01% e Petrobras das ações ordinárias caindo 1,35%, ok? Sobre os insights, pessoal, que aconteceram ontem, nós tivemos aí também um bom humor, né, notado aí pelas cotações de fechamento, depois que também Wall Street Journal, né, nos Estados Unidos, noticiou aí que Trump estaria disposto a encerrar a campanha militar contra o Irã, né, mesmo com o Estreito de Hormuz ainda fechado. Mas fazendo uma observação sobre esse insight, Trump também falou que os países teriam que agir por conta própria ou comprar petróleo dos Estados Unidos em relação ao fechamento do estreito, ok? Também, galera, teve um relato que o presidente iraniano acabou sinalizando, né, uma certa disposição para encerrar o conflito, né, mediante de alguma segurança, uma garantia de segurança, ok? Também, apesar do otimismo, né, drones continuam ainda na região, bombas também estão por lá fazendo muito estragos, né, do modo mais geral, assim. Então, enquanto o Estreito de Hormuz aí acaba também fechado e prejudicando aí a navegação, né, de fertilizantes, combustíveis e tudo que passa lá pela essa faixa aí de negociação e também pela essa rota marítima, ok? Então, os próximos dias aí eles serão bem decisivos aí em questão desse fim de conflito, ok? Sobre o cenário doméstico, né, pessoal, aqui no Brasil, o governo ele está estudando algumas medidas aí para conter o efeito da alta do petróleo, né? Então, ontem também acabou sendo divulgado a dívida bruta do governo geral, acabou subindo aí 78,7% para 79,2%, né, do PIB em fevereiro, certo? O setor público também acabou registrando aí um déficit primário de 16,388 bilhões, né, neste mês de março, após o forte superávit de janeiro. O que nos espera, né, pessoal? Agora, hoje, né, começa o segundo trimestre, com dados aí de varejo nos Estados Unidos, dados de emprego por lá também, taxa de desemprego aí na zona do euro e alguns PMIs da indústria em vários países, né, inclusive internamente aqui no Brasil. E o mercado aí está esperando que esse novo mês, mais precisamente abril, comece como março terminou, animado e com a esperança da resolução do conflito no Oriente Médio. Beleza, galera? Vamos dar uma olhadinha lá fora para ver como é que tá as cotações.
Começamos aqui com o trio norte-americano, né? Nós temos aí o S&P 500 subindo 0,49%, Dow Jones subindo 0,50%, Nasdaq subindo 0,63%, WTI caindo 1,38%, o Brent subindo 0,55%, o ouro subindo forte, mais de 1% de alta, a cesta de moedas equiparada ao dólar caindo 0,36%, ok? Também, galera, nós temos aí o S&P 500, desculpa, o VIX, o nosso índice do medo, né, caindo 1,54%. O minério de ferro acabou fechando aí de madrugada a 0,12 e neste momento nós temos o Bitcoin subindo 3,26%. Também o EWZ, né, que é o nosso espelho do Ibovespa, subindo 4,41%, certo? Também, galera, o que mais que eu trago aqui para vocês? Falando ali das ADRs, né? Nós temos a Petro, a ADR da Petro caindo neste momento lá fora 0,29% e a ADR da Vale, né, decolando 5,36% de alta. Beleza, pessoal? O EWZ ali também subindo. Então, se a gente fosse abrir agora o mercado, nós abriria em gap de alta, né? Então, esperamos aí que às 10 horas o mercado à vista ele abra com bastante otimismo aí para os nossos ativos, certo? Pessoal, sobre a nosso ativo hoje, nossa ação mais precisamente, eu trago aqui para vocês a Sambi 11, né? As ações do Santander. Então, só lembrando que este conteúdo ele é totalmente educacional para nós estudarmos aí os movimentos graficamente, certo? Então, o que acontece aqui, galera? O que eu estou vendo? Primeira coisa que Santander ele veio com o preço, entrou na nossa zona de sobrecompra, certo? Aonde também eu vejo que nós tivemos uma movimentação de trabalho e uma reação depois dessa força vendedora que acabou entrando aqui e acabou segurando nas nossas retrações de Fibonacci, né? Mais precisamente aí está segurando na última retração, né? De 38,32%, tá? Então, o que acontece aqui, galera? Devido a esse volume comprador de ontem aqui, tá? Eu vejo que também ajudando na média de 200, né? Nós vemos uma faixa aqui aonde nós podemos ver uma reação em relação a essa tendência de baixa, né? Devido ao volume comprador de ontem. Então, a gente acaba vendo ali que o nosso EWZ também está trabalhando em alta lá fora. Possivelmente hoje a gente vai ver Santander abrir em gap de alta, aí, como alguns outros ativos também no setor bancário, tá? Então, galera, mais resumidamente, o preço está segurando aí nas retrações, tá? Junto também com uma média de 200, entrando aí um volume comprador, né, no dia de ontem. E o que eu vejo aqui também, galera, a gente abre um alvo, tá? Mais precisamente de onda 1, tá? Onda 2 e onda 3. Então, eu vejo aí Santander abrindo um alvo de
38,88 e 41,86, certo? Ontem, pessoal, só para fazer uma observação, o preço ele está saindo um pouco dessa faixa aqui de retração, porém, como teve uma lateralização e também uma média segurando em cima da última retração, eu estou considerando que esse preço ele vai começar a corrigir. Beleza? Então, pessoal, por hoje é isso, certo? Um bom mês aí para todo mundo, ótimas negociações. Espero aí que março tenha sido um mês espetacular aí para vocês, né? Hoje começa o outro trimestre, então vamos que vamos. Ah, faltou uma coisa, pessoal, pera aí. Faltou aqui, ó, o calendário, né? O calendário econômico. Deixa eu carregar aqui. E aí eu já vou dizer para vocês o que que nós temos hoje de notícia, tá? Então assim, ó, nós temos aí variação de emprego, o ADP 915 nos Estados Unidos. Nós também temos o núcleo de venda no varejo nos Estados Unidos 9,6. Temos também projeções de venda no varejo, venda no varejo novamente 9,6 de fevereiro. Depois nós temos às 10 horas o PMI industrial aqui no Brasil. Temos também às 10h10 discurso do vice-presidente de supervisão do Fed. Temos 10h45 o PMI industrial nos Estados Unidos. Estoque das empresas 11 horas. Índice de emprego no setor manufatureiro às 11 horas. PMI industrial também por lá às 11 horas de março, né? Preço também do setor manufatureiro de março, às 11 horas nos Estados Unidos. Temos também nível de estoque de varejo, excluindo automóveis, de janeiro, nos Estados Unidos, às 11 horas. Estoque de petróleo bruto, às 11h30 nos Estados Unidos, tá? E também mais um estoque de petróleo em Cushing, às 11h30 nos Estados Unidos. E depois, 2h30, nós temos aí o fluxo cambial estrangeiro aqui no Brasil. Então, galera, nota-se que hoje nós vamos ter um dia com bastante indicadores, com bastante volatilidade, né? Mostrei ali para vocês aí o EWZ trabalhando animado e nos Estados Unidos aí também bastante dados, notícias aí para a gente ficar de olho. Beleza, galera? Um bom dia para vocês e ótimos negócios.